your trust in us and we'll be champions. Alô, boa noite. Filosofando, o assunto é Hegel. Oi? Já voltamos ao normal. E já tem gente ali. Salete Rosa, Gilson Luiz da Rosa, Rosilene Gil, Everaldo, Chico Bento, Marcelane Crozeta, Terezinha Paz, Paulo Sérgio, Terezinha Piva, Josineia Nunes e Landa Bordignon, parente do ex-prefeito de Gravataí. Tem certeza que é esse aí? Mas o que elementos tem a ver com... Ah, tá. A nova afirmação, o espírito, a negação da informação. É esse aí que fala do terceiro... Uma lógica da vida. A dialética é uma lógica da vida. Lembrando o que é dialética, temos a tese, a antítese e a síntese. A tese diz uma coisa, a antítese é a contraponto e a síntese é a unificação das duas. Ou o resumo das duas. A dialética, então, é lógica da vida. O conjunto dinâmico das relações internas de uma totalidade orgânica em devenir. A ideia imediata da vida, segundo Hegel. Podemos dizer que o método, a dialética, é indivisivelmente lei de desenvolvimento do ser e movimento, método do conhecimento. Hermenêutica. Oi? Aí é complicado. Então, Geist é o tempo. Quando tu fala, aliás, é espírito. Quando tu fala, o Hegel dá uma ideia mais ampla de espírito. Quando tu fala, por exemplo, em Zeitgeist, é espírito do tempo. Mas ele é um sentido não só de consciência, mas sentido também de modo de ver. Eu pergunto isso em relação ao Geist. Para quem não ouviu, eu perguntei para o Flávio se o Geist era um tipo de espírito. Porque na mitologia alemã, muitas vezes se refere-se a Geist como certos espíritos, certas aparições. Inclusive tem um jogo de cartas, o Magic the Gathering, que uma das criaturas que aparece é um Geist. Ele é um jogo assim baseado na mitologia e folclore. E eu fui em busca e esse Geist é tipo uma aparição, um espírito, algo assim. E o Poltergeist é esse brincalhão. Mas ele dá um sentido bem mais amplo ao Geist aí, não tem? No sentido de modo de viver também e de ser. Então, um dos vocabulários mais abundantes usados pelos idealistas alemães foi o de Geist. Importante dentro do pensamento idealista foi, por um lado, a ideia de uma contraposição entre espírito e natureza. Por outro lado, a ideia de conciliação de ambos ou de uma associação da tensão apontada mediante o espírito. Lembrando que na mitologia indígena, por exemplo, todos os seres têm vida, têm ânima, né? Fred Carrilho, Zulemar Rita, William Maria Eduarda, Ismael Piva de Sons. Então, no totemismo, na religião tradicional dos índios, tudo tem vida. As pedras têm vida, as árvores têm vida, tudo tem vida. Os animistas, né? E ali é o que ele fala quando tem relação de espírito com a natureza. Lembrando que eu perguntei para o Dr. Flávio qual seria o melhor livro do filósofo Hegel, ou qual que seria interessante de ler para quem quiser conhecer mais. A Dialética do Ser. A Dialética do Ser. E tem um que é dele junto com Heidegger, fazendo comparações.
Dorvina? Nidorvina John Crispin. Esse já foi. Autodespregue. O espírito é todo. Antes de ser todo, o espírito começa por uma verdade parcial que necessita completar-se. Aqui dá para trazer aquela ideia da primeira lei de Hermes, que tudo é mental, tudo é mente. Tudo partiu da mente de Deus, do Criador ou do Pai, universal. E daí surgiram os espíritos particulares, que dá para entender ali a particularização. Cada um de nós é uma essência, uma individuação, uma particularidade do todo. E por isso que diz que o todo está em tudo, Deus está em tudo. Mas antes de ser todo, o espírito começa por ser uma verdade parcial. Para o espírito não é algo particular, ao menos todavia uma substância particular. O Jung chama individuação, né? Quando tu busca o teu desenvolvimento pessoal, o teu autoconhecimento. O espírito é um universal que se desprega de si mesmo. A ideia de emanação. Tem muitos que não gostam da ideia de criação ou criação, mas falam em emanação. Se tu lê o Zohar e o Bahir, ele fala no livro do Esplendor, fala em emanação, Deus emana. Robson Jaqueline, Alice e Jaqueline Faria. Ah tá, são dois. Então o universal vai se tornando particular. A ideia do espírito do povo. A ideia do espírito do povo surge na França durante o século XVIII, com o nome de espírito da nação, sobretudo com Montesquieu e Voltaire. Isso aí acho que deu a ideia do senso comum, pelo que eu entendi, né? Montesquieu e Voltaire. Mas foram os alemães que insistiram nesse tema. Hegel entende a história como a história da humanidade, mas quem à vez mostra suas ideias que a história humana se realiza através de uma série de espíritos populares. Os Volkgeistes, né? Volk é popular. Através das tradições, dos mores, dos costumes. Volkgeist, isso aí mesmo. Hegel se refere ao espírito dos povos e Volkgeist como a luta interna, a vida interna do espírito, de um povo. Não tem como aumentar isso aí. Habituada por costumes, leis e constituição. São os mores os costumes. Como espírito universal, aí já dá. Formado pela concorrência e relação com os espíritos dos diversos povos através da história. Aí cada nação tem a seu modo de ser, né? Como o sentimento de um povo tem de si mesmo, de suas paixões, possessões, instituições, costumes, passados, etc. Como queira que seja o espírito, constitui uma entidade, mas é um espírito de um povo. Se pegar, por exemplo, a noção de karma, karma é ação e reação. Existe o karma pessoal, karma grupal, familiar e o karma de um povo inteiro também, chamado polikarma também. Que é o que se refere ali, ao grupo karma e ao polikarma. Por isso que é Volkswagen, né? Carro popular. O indivíduo como história. Se trata de um espírito determinado determinado pela história. Por isso, o espírito de um povo equivale a um indivíduo no curso da história universal. Os espíritos de diversos povos no curso da história são os graus da história do universo no qual se realiza um espírito universal, que a gente chama Deus. Cada espírito universal aparece encarnado segundo as épocas de um povo determinado. Aí acho que está no sentido do avatar, né? E através de um determinado indivíduo representa a consciência do povo de sua época. São os líderes religiosos, né? Os grandes iniciadores. Moisés, por exemplo, Zoroastro e tantos outros. Manu, Menés no Egito. Concepção orgânica da história. Hegel tem uma concepção orgânica da história. Nela, todos os fenômenos históricos, desde economia, religião, isso aí entra no sentido... como é que é o termo mesmo? Daqui a pouco eu lembro.
Os fenômenos históricos, desde a economia e a religião, da arte, da política, da técnica, da filosofia, são interdependentes, constituem as distintas manifestações de um desenvolvimento único do espírito universal na totalidade vivente. O simples vai se tornando complexo e vai se agrupando. A teoria sistêmica, através dos diversos sistemas. Por exemplo, átomos, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, povos, raças, povos, etnias, nações, até chegar à humanidade inteira. E as diversas humanidades nos diversos universos paralelos ao multiverso, usando a linguagem da nova física. Aí o grande vai abarcando o pequeno e o pequeno vai ser. Na busca do método, apesar da forma mística que envolve essa concepção, ela aporta um enriquecimento considerado do método histórico. A ideia da unidade orgânica do desenvolvimento da história é dizer a ideia que existe uma lógica interna do desenvolvimento da história. E no caso dos povos, seria primeiramente os clãs, que tu ainda vê na Irlanda e tu ainda vê, na época dos vikings, até chegar matriarcados, patriarcados, os bárbaros, até chegar a aldeias, cidades, e hoje são megalópolis, cada vez mais complexos, cada vez mais. E hoje se fala em aldeia global, né? Tem muitos ainda pregam nacionalismo, mas a tendência é para um transnacionalismo, como a gente comentou no transhumanismo. O que busca Hegel é um método que dá conta da totalidade do real, ou dizer, da totalidade da história. E eles falam até uma relação com as cores, né? O amarelo, a busca da riqueza, o verde, a questão da natureza, o vermelho, a época do nazismo, por exemplo, e do comunismo, e a tendência em direção ao violeta. Tem livros muito interessantes que falam sobre isso. Um abraço e Deus e Sartor. Sônia Regina. Música Nova Querência. Márcia Hirsch. Alemã. Essa deve conhecer Hegel. Totalidade do real. Para Hegel existe uma racionalidade, uma legalidade intrínseca, ele é racionalista, né? Da natureza e da história. A totalidade. Hegel assinou a tarefa de talhar um método capaz de justificar o real na sua totalidade. E, por conseguinte, até nas suas contradições, que aí entra a questão da tese e antítese, e seu acabamento. A dialética especulativa de Hegel, lembrando que a dialética começou lá com Sócrates, até chegar no século XIX e XX com Hegel. Pensar a vida, provar que o mundo é inteiramente obra do espírito. E aí ele confirma a primeira noção das 7 leis de Hermes, que tudo é mental, o universo é mental. Por mais que a gente tenha a ideia que a nossa realidade é sólida, ela começou na mente, para depois se tornar objetiva. Começa pelo subjetivo. O mundo das ideias de Platão. Xavier. Tal é o Deus. O espírito subjetivo. Ponto de partida é a experiência primeira de um sujeito imerso na natureza. O indivíduo forma parte dessa natureza como uma criança no seio materno. Em sua existência imediata, o indivíduo sensível está em contato com a natureza. Ele é curso deste primeiro ciclo. A consciência individual deve recorrer às etapas de conhecimento social da natureza. Os momentos de despertar da humanidade como espécie, autoconsciência é diferente da natureza. Autoconsciência, porque o animal ele não é consciente de si mesmo, o ser humano já é consciente de si mesmo. O sujeito sempre está imerso na realidade, é sempre social, portador de uma cultura, de uma história que é da espécie e trabalha e suas consequências. O objetivo, então, do subjetivo para o objetivo, do mental para o físico, o latente para o manifesto. O segundo ciclo da consciência individual é necessário. Ele deve assimilar o conhecimento do espírito objetivo,
ou dizer, a sociedade e sua história na cultura universal. Não se trata só de ilustrações históricas para servir a um desenvolvimento necessário de autoconsciências, senão de uma assimilação na consciência individual das experiências históricas do homem. Se trata das atitudes assumidas pela humanidade a respeito de sua própria história em vias de realização, o eterno vir a ser. Hegel pretende que o indivíduo reencontre a história real da espécie e procede de modo que conciliam as grandes eras da história nos momentos do sistema. Lembrando que a história é por ciclos e ela não é como as pessoas acham, passado, presente e futuro. Muitas coisas que estão acontecendo hoje já aconteceram lá atrás. Se tu estudar a história, tu vai ver que tem enigmas, que se chama a história não oficial, que só tu tendo essa noção de ver por cima, tu vai entender. Como é que pode lá atrás tu falar em máquinas voadoras, por exemplo. Então são coisas bem interessantes. Tem alguns até que dizem que a humanidade esqueceu a época do chamado dilúvio universal e teve que começar praticamente do zero. E no caso de haver uma explosão, uma guerra nuclear, a gente voltaria para trás. E se acredita que outras civilizações já passaram por isso. Tomara que a gente não tenha que passar por isso, né? Tomara que a gente seja inteligente o suficiente para superar isso e evoluir de vez. O saber absoluto e o espírito absoluto. Um terceiro ciclo está por recorrer. Ao considerar Hegel acabada a história, hoje já se fala de além da história, é possível um saber absoluto. Com um saber total, pode então dominar-se a história inteira para determinar, independentemente do desenvolvimento histórico, dos modos diversos de captar a verdade absoluta, a arte, a religião e o saber absoluto, a filosofia. E é interessante que tem grupos que estão combatendo a arte, a religião e a filosofia, né? Por que será? Aí a gente entra na discussão da famosa nova ordem mundial. E os pretensos iluminados da Baviera. Primeira negação. No interior da consciência, por torpe que ela seja, de onde se diferenciam pouco a pouco o sujeito e o objeto. O que a consciência considerava como verdade se revela ilusório. Essa primeira contradição, vivida no fracasso, quebranta da certeza sensível. Com a primeira negação, com a primeira dúvida, começa a mediação, o verdadeiro não é mais o imediato. A dialética interna da certeza sensível começa com o desprendimento do ato imediato, porque a consciência distinguirá o saber do objeto de seu saber. O começo todo é ser, e do ser se parte a negação. Na verdade, o ser humano que tem a negação, né? Os outros não vivem no instinto. É o famoso direito de escolha, livre-arbítrio, livre escolha. A desdita da consciência. Seu caminho pode ser considerado como o caminho da dúvida, ou por certo como o caminho da desesperação. Fenomenologia. Esse aí é um livro muito bom, Fenomenologia. Pois a consciência total com o ser é felicidade. Primeira ruptura da primeira desdita da consciência, o primeiro desesperação. Essa dúvida é a negação de um conteúdo determinado. Ele é o caminho da consciência da negação e negação de conteúdo em conteúdo. Hegel está persuadido de que a consciência da unidade da vida pelo ser humano passa pelo caminho difícil da separação e desligamento do conflito. Alguns falam nisso como se fosse a descida para a matéria e o retorno para a divindade. Adalta Roque, Isnar Burato de Souza. É o caminho da materialização e o retorno da espiritualização. É o mesmo? É o mesmo ou é outro? Boa noite a todos, então. E até a semana que vem.
Put your trust in us and we'll be champions.